Nesta aula nós veremos como fazer uma construção que te dá um feedback automático e, além disso, registra um histórico das respostas que foram sendo indicadas a partir de determinados desafios aritméticos. Então, por exemplo, eu tenho aqui que 2 vezes 3. 2 vezes 3 vou indicar que é 6. Digito 6, aperto Enter, me exibe esse botão de verificar. Eu clico em verificar, aparece uma tabela em que o desafio foi indicado, 2 vezes 3, minha resposta foi indicada, 6, e ele indica para mim se está certo ou errado. E também indica um novo desafio, no caso aqui, 0 dividido por 1. Digamos que eu imagine que 0 dividido por 1 seja 1. Digito 1, aperto Enter, verificar, ele indica para mim aqui, ó, na tabela, numa nova linha, 0 dividido por 1, minha resposta como sendo 1, e a correção errado. Eu vou digitar o valor correto agora, né? 0 dividido por 1, 0, aperto Enter, verificar, 0 dividido por 1, de fato é 0, como foi minha resposta, está correto. E me abre um novo desafio. Numa nova instância do GeoGebra, eu vou ampliar um pouco a janela de álgebra e, para começarmos, eu construir 2 números. O número J, para construir esse número, eu vou digitar o seguinte comando. Número aleatório. Seleciono a primeira sintaxe. O J, ele vai variar de 0 a 5. E vou apertar Enter. E o próximo número eu vou indicar como sendo K. K igual, do mesmo modo, número aleatório. Seleciono essa primeira sintaxe. O K, ele vai variar de 1 a 5. Diferente do J, que era de 0 a 5. E vou apertar Enter. Por que o J pode variar de 0 a 5 e o K tem que variar de 1 a 5? Porque a gente vai utilizar o K, no caso das frações, da divisão, como sendo o denominador. Então eu não quero correr o risco de ter um denominador 0. Agora, além disso, nós vamos construir uma lista com as 4 operações que utilizaremos. Na entrada eu vou digitar operações igual. Operações vai ser o nome da lista. Eu vou abrir chaves e abrir parênteses. A primeira vai ser a operação de adição. Então eu digito o sinal de mais, saio das aspas, vírgula, abro novas aspas, multiplicação, saio das aspas, vírgula. O mesmo para a subtração, vírgula, e para a divisão. Note que quando eu indico entre aspas a adição, a multiplicação, a subtração e a divisão, o que eu estou fazendo na realidade é uma lista de textos. Não é a lista das operações propriamente. É uma lista de textos para o GeoGebra, porque estão entre aspas. Vou apertar Enter. Então eu tenho aqui uma lista com 4 textos, cada texto representando uma operação. Agora eu vou construir um novo número L, e este número ele vai ser o seguinte, né? Ó, número aleatório, o mesmo comando que utilizamos antes, variando de 1 até 4. Qual que será a função deste número? Ele vai selecionar uma das 4 operações indicadas na lista operações. Com L igual a 2, ele vai selecionar o segundo elemento da lista operações. No caso, seria a multiplicação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir, exibir aqui na tela o texto que será o nosso desafio a ser resolvido. Então, vou selecionar a ferramenta de texto, clicar em qualquer lugar na janela de visualização, acessar a aba avançado e GeoGebra. Agora eu vou selecionar o número J, eu vou clicar sobre este número aqui para que me abra esta janela. Nesta janela eu posso digitar comandos do GeoGebra. Então eu vou dar um espaço e digitar aqui, ó, elemento, este será um comando dentro dessa janela, né? Elemento de qual lista? Da lista operações, na posição L. Vou fechar o parênteses e dar mais um espaço e K. O que eu estou fazendo aqui? Ó? J é um número, elemento operações L, ele vai me selecionar um dos elementos da lista de operações. E dar mais um espaço K, ele vai exibir para mim o número K. E vou apertar OK. Note, olha o que aconteceu aqui na tela. Ó. Eu tenho aqui 0 vezes 3. Por que vezes? Porque o L está sendo igual a 2 neste momento. Se eu mandar atualizar essa construção, eu vou atualizar a construção. Eu tenho uma nova operação. Alterou o valor do L, alterou o valor do J e alterou o valor do K. Vou acessar as configurações aqui, texto, e mandar exibir o texto muito grande. Pronto, vai ficar mais visível para a gente na tela, né? Muito grande não precisa, só grande já tá bom. Além disso, eu também vou fazer um texto com sinal de igual. A gente pode usar a ferramenta de texto, ou na entrada a gente pode simplesmente abrir aspas, digitar igual e apertar Enter, né? Eu vou clicar aqui para que o texto seja exibido, arrastar para cá e alterar as configurações visuais para aumentar um pouco o tamanho desse texto. Então ele vai ficar um texto grande, vou fechar, e agora eu posso reposicionar ele na tela. Agora, com a tecla Ctrl selecionada, eu vou clicar sobre outro texto, acessar as opções com o botão direito do mouse, travar a tela e travar o objeto. Agora eu posso dar zoom na tela, vou até exibir o eixo aqui para a gente ver, eu posso dar um zoom na tela e o texto não sai da posição. Também posso arrastar a tela e o texto não sai da posição. Vou ocultar os eixos novamente.
Até aqui o que nós temos? Nós temos construído o desafio. O que nós vamos fazer então? Nós vamos construir um novo número e este número ele vai ser a resposta correta desse desafio. Na entrada, então, eu vou digitar esse número, o nome deste número será resposta. Resposta vai ser igual ao quê? Veja, esse comando vai ficar um pouco grande. Se, eu estou usando o comando se, vou abrir parênteses. Qual que é a condição? Se o L é igual a 1, então o que eu faço? J mais K. Olha o que eu estou fazendo aqui. Ó. Se o L, o número L é o que indica a operação que eu vou estar tomando. Então se a operação for 1, quer dizer que é a adição. Então eu vou fazer qual operação? Eu vou fazer a adição entre J mais K. Contudo, vou colocar uma vírgula, se, vou abrir um novo parênteses. L igual a 2, J, qual que é a segunda operação? Multiplicado por K. E eu vou fazer isto para o 3 e para o 4. Pronto, agora nós temos o comando completo. Vou apertar Enter, eu tenho aqui o número resposta indicado na janela de álgebra, de modo que se eu atualizar a minha construção, né, eu vou atualizar a construção. Selecionar esse comando e vou apertar Enter. Mudou a operação aqui em cima, ó. Mudou para 3 mais 1 e mudou o valor da resposta para 4, me retornando a resposta correta. Eu vou até construir um botão para que a gente possa reiniciar a construção quantas vezes quisermos. Então, selecionando a ferramenta de botão, eu clico em qualquer lugar da tela e vou indicar reiniciar. Esse botão não será útil também, né? E aqui eu vou colocar o comando atualizar construção. Tem que ser digitado deste modo, abre e fecha parênteses uma vez. Aperto OK. Vou até alterar a configuração visual, clicando com o botão direito em configurações. Vou em texto, mando muito grande. Fechar essa janela. Agora eu posso clicar e a construção vai sendo atualizada e o valor vai sendo atualizado. O valor que está exibido aqui e o valor do número resposta. O que nós precisamos agora? Eu preciso de uma lista que receba os valores de resposta a este desafio. Então na entrada eu vou digitar aqui, né, ó, a minha lista 1, ela vai ser igual a quem? Abro e fecho chaves. Só isso, já aperto Enter, ele me retorna uma lista vazia. Agora eu vou construir um campo de entrada vinculado a esta lista. Essa é uma ferramenta que está aqui junto da ferramenta de controle deslizante, a última opção, campo de entrada. Eu clico em qualquer posição na janela de visualização, eu não preciso colocar uma legenda porque ela não será exibida, eu vou selecionar qual objeto ficará vinculado a este campo de entrada. Note aqui, ó, objeto vinculado. Vou selecionar aqui a lista L1 e vou apertar OK. Veja que o campo de entrada está vazio. Por quê? Porque a lista L1 está vazia. Vou mudar a posição do campo de entrada e vou alterar as configurações visuais dele. Botão direito, configurações. No texto, eu posso colocar como grande, para acompanhar o tamanho do nosso texto. Além disso, no estilo, ele está comprimento do campo de texto para 20, eu vou alterar para 5 caracteres. E além disso, em básico, eu vou mandar ocultar o rótulo. Fecho a janela, com o botão direito do mouse eu posso reposicionar esse campo de entrada na posição que eu quiser. Vou selecionar o ponteiro, porque eu não preciso mais usar o campo de entrada como ferramenta. Agora eu tenho aqui, ó, se eu digitar 3, por exemplo, e apertar Enter, o L1 assumiu o valor 3. Se eu apagar aqui, ó, e digitar o valor 10, por exemplo, vou apertar Enter, L1 assumiu o valor 10. Por quê? Porque o campo de entrada está vinculado à lista L1. O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar de um outro número que corresponda à resposta que foi dada no campo de entrada. Este número na entrada eu vou chamar de tentativa. Tentativa vai ser igual ao quê? Veja que o valor indicado no campo de entrada vai sempre ser assumido pela lista L1. A lista L1 tem apenas um elemento. Então, o número tentativa será o quê? O elemento da lista L1 na posição 1. E vou apertar Enter. Apareceu aqui pra gente o número tentativa, nesse caso, que ele está como 10. Se eu alterar aqui, ó, para 3 e apertar Enter, foi alterado o valor de tentativa para 3. Agora, a gente vai precisar de um outro botão para verificar se a resposta está correta ou incorreta. E além disso, esse botão também vai servir para apagar o número que foi indicado no campo de entrada. Então eu vou novamente na ferramenta de botão, que está aqui junto do controle deslizante, clico em qualquer lugar do campo de entrada e na legenda eu vou indicar como verificar. Este será o nome do botão. E a princípio eu vou digitar apenas um comando neste botão. Vou digitar aqui, ó, definir valor de quem? De L1 como sendo vazio. Então abro e fecho chaves. Fecho parênteses e aperto OK. Vou alterar o padrão visual dele nas configurações, em texto, vou colocar muito grande. OK, vou fechar essa janela. A hora que eu clicar em verificar, veja que se apaga o número que está indicado no campo de entrada
e a lista L1 volta a estar vazia e tentativa ficou com ponto de interrogação porque a lista L1 está vazia. Nós vamos construir mais 4 listas. A primeira delas será a lista L2, ela terá a função de armazenar os textos certo e errado. Abro aspas, digito certo, este é o primeiro elemento, saio da aspas, abro novas aspas e digito errado. Eu estou digitando em letra maiúscula só para ficar mais visível, mas não precisa, certo? O importante é que esteja entre aspas. Aperto Enter. Eu tenho uma lista L2 aqui, ó, que os elementos são certo e errado. Além desta lista, eu vou ter as listas que vão corresponder às colunas da nossa tabela. A primeira coluna, essa da lista L3, ela vai iniciar com a palavra desafio. Por que desafio? Porque ela vai armazenar qual que é o desafio que foi dado, nesse caso 3 mais 2. Então a primeira linha desta coluna vai ter a palavra desafio. As próximas vão ter os desafios que forem sendo realizados. Aperto Enter. A próxima coluna da nossa tabela será suas respostas, né? Então a lista L4, minúsculo, vai ser igual, abro chaves e digito suas respostas. Vou apertar Enter, pronto, tem uma lista L4 com este único elemento, suas respostas. E uma última lista, que é a lista L5, ela será a lista de correções. Então vou abrir chaves, abrir aspas e digitar aqui correções. A primeira linha desta coluna na tabela, ela terá a palavra correções. Aperto Enter. Agora eu tenho todas as listas necessárias para poder construir a nossa tabela. Porém, antes de fazermos a tabela, nós temos que indicar para o GeoGebra que os valores digitados aqui neste campo de entrada, elas têm que ser anexadas à lista suas respostas. No botão verificar, eu vou clicar com o botão direito do mouse, clicar em configurações, aba programação, vou ampliar aqui, ó, e aqui a gente já tem um comando, que é o comando definir valor. Antes deste comando definir valor, eu vou digitar aqui um outro comando. Por que tem que ser antes? Porque se eu mando ele definir o valor da lição como vazio, ele vai apagar a resposta que eu indicar. Então primeiro eu mando anexar a resposta dada à lista L4, e depois eu mando apagar essa resposta na lista L1. Então será o quê aqui? Ó? O comando definir valor. Vou abrir parênteses, definir o valor de quem? Da lista L4, como sendo anexar, vou abrir parênteses, da lista L4. Vou anexar quem na lista L4? O elemento, abro parênteses, da lista L1, na posição 1. Vou fechar os 3 parênteses que eu abri. Vou fechar essa janela e agora vou digitar aqui, ó, 3 mais 2. 3 mais 2 eu sei que é 5. Vou digitar 5 e apertar Enter. E vou clicar em verificar. Vejam que na lista L4 foi adicionado o valor 5. Contudo, aqui a gente tem um pequeno problema. Se eu clicar em verificar de novo, e de novo, e de novo, ele vai acrescentando aqui pontos de interrogação. Por quê? Porque está vazio o campo de entrada. De modo que se eu digitar novamente aqui, por exemplo, 2 e apertar verificar, ele acrescenta o 2 depois dos pontos de interrogação. Então a gente tem que criar uma condição para que isto fique limitado no comando. Quando que o valor digitado aqui no campo de entrada será anexado à lista L4? Só quando a lista L1 for diferente de vazio. Se ela for vazia, não anexa, né? Como está o caso aqui. Aqui ele está anexando o ponto de interrogação, por quê? Porque a lista L1 está vazia. Então, com o botão direito do mouse, configurações, vou na aba programação, e aqui, antes desse comando que a gente já tem feito, eu vou digitar C, abro parênteses, L1 é diferente. O diferente aqui é o símbolo de maior e menor. De quem? De vazio. Abre e fecha chaves para indicar isso. Vírgula. Aí sim ele executa o comando que vem na sequência que a gente já tinha digitado. Como eu abri um parênteses aqui, eu tenho que fechar esse parênteses no final do comando. Vou fechar o parênteses aqui e fechar essa janela. Agora eu vou clicar em verificar. Nada acontece. Nada acontece com a lista 4. Por quê? Porque a lista 1 está vazia. Se eu digito qualquer valor aqui, ó, 3 mais 2 é igual a 5. Vou apertar Enter e verificar. Agora ele anexou, porque a lista 1 não estava vazia. Então esse problema está resolvido. Contudo, a gente precisa que esse botão reiniciar volte todas as listas para sua condição inicial. Vou com o botão direito do mouse clicar em configurações, programação. Aqui eu vou digitar os outros comandos para que estas listas de L2 até L5 elas voltem à sua condição inicial. Vou digitar todos eles antes aqui do comando atualizar construção. Como elas já estavam salvas, eu apenas copiei e colei aqui para que a gente possa economizar o tempo da aula. Mas você pode pausar o vídeo e ver cada comando detalhadamente. Tome cuidado com os parênteses, com as chaves e com as aspas. Vou fechar essa janela. Agora, se eu clico sobre o comando reiniciar, dê uma olhada no que acontece com a lista L4. Ela volta
a ter apenas o elemento de suas respostas. Eu posso aqui atualizar, né? Eu vou digitar aqui verificar, vou colocar um outro valor aqui, clicar verificar e ao reiniciar ela volta ao seu estágio inicial. Agora que a gente já tem todas as listas construídas, eu posso começar a construir a tabela de texto. O comando tabela de texto, ele tem algumas funcionalidades que é importante que sejam verificadas. Então vou começar a digitar aqui, ó, tabela de texto, tem essa opção, vou selecionar a opção de ajuda. A seção da ajuda desse comando, a página está em inglês, mas dependendo do navegador ela traduz automaticamente. O que a gente tem aqui que é importante notar é, a gente tem uma possibilidade de alinhamento do texto. Nesse caso, eu vou usar a possibilidade de VC, em que V é vertical e C centralizado. Além disso, eu também vou utilizar aqui, dentre essas opções, esta opção que está indicada aqui, ó, para que a tabela fique nesse formato, certo? Vou até copiar esse comando. E agora na entrada, tabela de texto, ele pede o quê, né? Ó, ele pede as listas e o alinhamento. A primeira lista será a lista desafio, então é lista L3. A próxima será a lista das respostas que forem indicadas, lista L4. A próxima coluna será a indicação se as respostas estão corretas ou incorretas, L5. Então, eu vou indicar as configurações de alinhamento. Eu colei aqueles símbolos que eu copiei na outra página e o VC, para indicar que ela é vertical e centralizada. Vou apertar Enter. Agora a gente tem uma tabela de texto exibida na janela de visualização. Vou trazer um pouco mais para cá a janela de álgebra e trazer mais para cá a tabela. Veja aqui, eu vou digitar uma resposta, né? 4 menos 3, a gente sabe que é 1. Vou apertar Enter e verificar. Ele já preencheu aqui que a minha resposta é 1. Vou digitar aqui 2, por exemplo, verificar. Vou digitar aqui menos 3, verificar. Ele já está preenchendo corretamente as minhas respostas na coluna das respostas. E se eu clico em reiniciar, ele apaga todas as respostas que foram dadas anteriormente e reinicia a tabela. Contudo, a gente precisa preencher as outras duas colunas, certo? A coluna do desafio e a coluna das correções. Na coluna do desafio, vou até digitar uma resposta aqui só para a gente preencher, né? Uma outra também. Na coluna do desafio, que corresponde à lista L3, aqui na janela de álgebra, tem que ser anexado a ela este texto, que é o texto de cada desafio que está sendo indicado. Então, no botão verificar, eu vou em configurações, na aba programação, vou abrir um pouco. Abaixo do primeiro comando, né, ó, antes de definir o valor da lista 1 como vazio, eu vou digitar o seguinte comando, certo? Se a gente vai utilizar aquela mesma condição que a gente utilizou anteriormente. Se o L1 é diferente de vazio, ou seja, se ele tem algum elemento nele, o que eu vou fazer? Vou definir o valor da lista L3 como sendo anexar na lista L3 o texto 1. E vou fechar os 3 parênteses que eu abri. Vou fechar essa janela, vou reiniciar, e agora aqui, né? 3 mais 3, a gente sabe que é 6. Digitei 5 sem querer, não tem problema. Tá acrescentando aqui, né? Ó, vou reiniciar, vou colocar um outro. 3 mais 4, a gente sabe que é 7. Verificar. Se eu digitar outra coisa aqui, né? Ó, 2, verificar. E se eu clicar só em verificar? Nada acontece, está correto. Era para nada acontecer caso não esteja nenhum valor digitado ali. O que a gente precisa agora? A correção. A correção vai indicar o quê? Vai indicar um dos elementos da lista L2, ou certo ou errado. A minha resposta vai ser a correta quando o número resposta for igual ao número tentativa. Lembre que o número resposta corresponde à resposta correta. 3 mais 4 de fato é igual a 7, como está aqui, né? Eu vou até reiniciar, ó. 1 menos 3 de fato é menos 2, como está indicado aqui. E a tentativa é o que eu indicar aqui, ó. Vou digitar aqui menos 2 e apertar Enter. Veja, tentativa assumiu o valor de menos 2. Então, se estes dois elementos estiverem iguais, a gente vai ter que a resposta é correta. Se os dois elementos estiverem diferentes, a gente vai ter que a resposta é incorreta. Mas além disso, a gente também tem que verificar se a lista L1 está vazia ou não, para que a gente possa anexar ou certo ou errado na coluna de correções. Vamos fazer isso. Esse comando vai ficar um pouco mais longo, mas pausando o vídeo será possível entender o que ele faz. Então vou no botão verificar, configurações, novamente na aba programação, vou abrir essa janela o máximo que der aqui e abaixo do comando da segunda linha, eu vou digitar o seguinte comando. Se, abro parênteses, L1 diferente de vazio. Isso a gente já tinha anteriormente. No lugar de vírgula, como eu digitei aqui, eu vou digitar esse E comercial duas vezes, né? E, ou seja, mais uma condição. E, resposta. Quem que é resposta? É o número que dá a resposta correta. É igual a tentativa, que é o número da nossa tentativa na resposta, aí sim ele executa o comando. Qual que é o comando? Definir valor de quem? Da lista L5 como sendo
anexar, abro parênteses, na lista L5, o elemento de qual lista? Da lista L2 na posição 1. E vou fechar os 3 parênteses que estão abertos sem este primeiro aqui. Por que é o elemento da lista L2 na posição 1? A posição 1 da lista L2 é certo. Então, se a lista 1 não estiver vazia e a resposta for igual à tentativa, ele vai anexar na lista L5 o valor 1 da lista L2, ou seja, o valor certo. Do contrário, se a lista não estiver vazia, mas a resposta for diferente de tentativa, ele vai ter que acrescentar o valor 2. É o que a gente vai fazer agora. Depois desses 3 parênteses, eu vou vírgula C, abro um novo parênteses, L1 diferente de vazio, como a gente veio fazendo até aqui, e este é comercial novamente, resposta é diferente de tentativa, então, né, a vírgula então, definir valor de quem? Da lista L5, anexar L5, elemento da lista L2 na posição 2. Veja que não mudou nada a estrutura do nosso comando, a não ser aqui, né, que tem que ser diferente agora, e a não ser aqui, ó, que no lugar do elemento na posição 1 vai ser o elemento na posição 2. Eu tenho que fechar todos os parênteses, né? Nesse caso aqui são 5 parênteses que foram abertos. Pause o vídeo e verifique cuidadosamente esse comando. Eu vou, inclusive, deixar o comando na descrição desse vídeo. Agora eu posso fechar essa janela e aí sim, vou reiniciar. Já tem uma resposta indicada ali, vou verificar. Ok, 4 mais 3, a resposta que eu indiquei foi menos 2 e deu errado. Vou digitar a resposta correta aqui, ó. 4 mais 6 a gente sabe que é 7. Vou verificar. Deu a resposta 7, está correta. Vou reiniciar aqui, né, ó. 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. A gente sabe, verificar. Pronto, ele está funcionando. O que a gente precisa agora? Se a resposta estiver correta, ele atualize o desafio. Ele me entregue outro desafio. No botão verificar, novamente, a gente vai aqui na aba programação. Só dá um enter aqui nesse definir valor. Antes dele, né, sempre antes desse comando. Eu vou fazer o seguinte. Se tentativa é igual à resposta, ou seja, se a resposta é correta, atualizar construção. Abrir e fechar os parênteses e fechar o outro parênteses. Agora, se a minha resposta for correta, ele vai atualizar a construção. 1 vezes 3 a gente sabe que é 3. Verificar. Ele mudou para 3 vezes 1. Olha que curioso. A gente sabe que é 3 de novo. 4 menos 2. A gente sabe que é 2. 2 dividido por 5. A gente sabe que é 0,4. Vou digitar aqui qualquer valor. Vou digitar 2 e verificar. Ele indicou a resposta errada aqui, mas não mudou o valor. Então, 0,4. Verificar. Respondi corretamente, ele mudou o valor. Então, está funcionando. A única coisa que nos falta agora é que o botão verificar só apareça depois que eu digitar o valor aqui na caixa de entrada. Para que fique igual aquela construção inicial, né? A gente nem precisava disso aqui porque ele não está afetando a nossa construção. Mas vou fazer isso. Com o botão direito do mouse, configurações, eu vou na aba avançado. Quando que esse botão será exibido? A L1, ou seja, aquela primeira lista que está aqui, ó, que é a lista que recebe os valores do campo de entrada, for diferente de vazio. Vou reiniciar. Só quando eu digito um valor aqui, por exemplo, 3 sobre 5, a gente sabe que não é 1, mas eu digitei o valor, apertei Enter, aí ele pede para verificar. Aí eu verifico se está correto ou incorreto. E além disso, a gente não quer que seja exibido essa tabela logo de início. Se você quiser deixar assim, tudo bem. Mas eu vou usar um comando aqui para que ela não seja exibida. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre ela, configurações, aba avançado. Eu posso indicar como condição para que seja exibido, por exemplo, que a lista L3 ela seja maior do que 1. Por que ela tem que ser maior do que 1? Porque ela sempre vai ter 1 no início. Ela sempre vai ter o texto desafio. Quando eu digitar um valor, ela vai atualizar e vai ter um elemento a mais. Então ela vai ter 2 elementos, e assim sucessivamente. Então se o comprimento da lista L3 for maior do que 1. E vou apertar Enter. Agora a tabela não está aparecendo. Vou reiniciar. 0 vezes 5, 0. Aperto Enter, verifico. Veja, agora a tabela está construída. 4 sobre 5 a gente sabe que é 0,8. Vou apertar Enter, verificar. 3 mais 2, digamos que seja 2. Minha tentativa. Aperto Enter, verifico. Deu errado. Agora sim, né? A gente pode simplesmente ocultar a janela de álgebra e travar o objeto na tela. E a gente tem uma construção que registra as nossas respostas
e dá um retorno se elas estão corretas ou incorretas.